Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Lu, especialista em bolos pintados e flores comestíveis. E agora a gente vai começar aí uma sequência grande até o final de março sobre flores. Lá no curso de flor, muita gente já me pede, tanto no grupo do Facebook, e eu também já havia prometido, no Telegram o pessoal também me pede, que são as flores em papel de arroz. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui. E uma flor também que já me pediram há bastante tempo, que é a hortênsia. Então, hoje a gente vai fazer um buquê de hortênsia e eu vou explicar inclusive a montagem. É uma flor super fácil de fazer, mas a gente precisa ter uma quantidade, porque a hortênsia, umazinha só, não posso nem falar que faz verão, mas é uma florzinha, não tem graça, ela é um buquê. Toda hortênsia, ela faz aquele buquê, parece aquela bolinha de algodão. E a gente vai montar aqui. Eu vou fazer da hortênsia realmente da menorzinha, eu não vou fazer das pétalas aramadas, que é realmente para facilitar. Depois, numa outra oportunidade, eu vou colocar no curso também com as pétalas aramadas. Mas agora a gente vai trabalhar com essa que é a menorzinha, que facilita, que já estão todas as pétalas juntas, é só montar. E antes de começar a trabalhar, eu quero falar um pouquinho sobre os materiais, porque muita gente fica perguntando, mas onde eu compro isso? Qual é o tipo de papel? É um papel especial? Como é essa questão? Então a gente vai conversar aqui um pouquinho. Então, de cara, vamos falar do papel. Deixa eu tirar tudo que está aqui em cima. Esse, gente, é aquele papel que a gente usa para imprimir, para colocar em cima do bolo. Papel comum, papel arroz comum. Ó, tá vendo? Ele não tem nada demais, parece uma folha, inclusive, de imprimir em casa. E a gente consegue encontrar em loja de confeitaria mesmo na nossa cidade, ou até mesmo no Mercado Livre. Enfim, lojas muito especializadas. Para flor não é o caso, mas Mercado Livre, confeitarias, a gente consegue encontrar. Porque até nos locais onde você manda imprimir o papel de arroz para colocar no bolo, lá com certeza vai vender também o papel em branco. E é ele que a gente vai usar aqui. E toda vez quando eu compro logo a resma, compro o pacotão fechado. E para não ficar usando dentro daquele pacote, eu gosto de deixar sempre fechadinho, olha, dentro de uma pasta, dessas pastas de estudo, porque fica protegido, não suja e não quebra, porque ele é um papel que quebra com facilidade, porque ele parece como se fosse uma hóstia, sabe? Ele fica bem, deixa eu pegar aqui um pedacinho, ó. Ele amassa e quebra, ó, tá vendo? Ele fica marcado. Então, para isso não acontecer, de bater e quebrar, eu gosto sempre de deixar guardadinho aqui. E a gente vai usar agora aqui também os arames florais, e neste caso é realmente importante que o arame seja branco. Por quê? Para não dar sombra nessa flor. Toda vez que a gente trabalha com um arame verde, ou um arame marrom, ou um arame de qualquer outra cor, tem que tomar muito cuidado para não fazer aquela sombrinha por dentro da pétala. Então, se você estiver trabalhando com uma folha, tudo bem, beleza, você pode trabalhar com arame verde ou até mesmo uma flor que seja bem escura. Aí não tem problema, você pode colocar arames de outras cores. Mas nesse caso, o ideal é arame branco. E como é uma flor muito delicadinha, bem pequenininha, a gente vai trabalhar com arame 28. Eu estou usando esses arames aqui que são da Sunrise, que eles são maravilhosos. Você consegue encontrar, inclusive, na loja Cake Design. Eu vou deixar o link aqui também aqui embaixo. E pode procurar também online. Não sei se encontra no Mercado Livre, mas pode pesquisar. Você consegue encontrar aí também em alguns outros locais. E para folha, a gente vai usar o arame 24, tá certo? Então, são essas as numerações, porque a folha da hortênsia ela é uma folha um pouquinho maior. Então, a gente vai usar um arame que tem um calibre um pouco mais firme, que é o caso, o 24. O calibre de arame, a gente sempre vê de uma forma um pouquinho diferente. Quanto maior o número,
menor o calibre. Então, os arames 33, 30, 28 são os mais fininhos. Já o 18 é o que tem mais resistência, é o calibre mais resistente, tá? Então, é importante a gente frisar bastante essa informação, porque às vezes fala, não, eu preciso do 18. Quando vai ver, o 18 está muito grosso e não vai servir para o seu trabalho. Então, tudo que é delicadinho é a numeração maior e o calibre menor, tá certo? E em relação a corantes, a gente vai usar aqui os corantes em pó. Eu gosto muito dos corantes da Luli Candy, então esses corantes aqui, que dos nacionais, para mim hoje é o que tem a maior gama de cor e uma excelente qualidade. Mas a gente tem muito corante aí no mercado, tem Fab, tem Gran Chef, enfim, tem várias marcas que vocês podem usar, Mago, tem, enfim, inúmeras marcas, mas que eu realmente acho que para flor, que a gente precisa ter um corante bem opaco, de qualidade de pigmentação, a Luli Candy é bem interessante. Então, normalmente vocês vão me ver usando aqui os da Luli Candy ou alguns importados, mas eu tenho buscado até usar mais os nacionais para facilitar a vida de vocês. E, claro, o cortador, que na verdade a gente não vai usar o cortador, porque a gente vai fazer ele como molde aqui nesse papel. Aqui eu não tenho uma massa para cortar, eu vou cortar o papel, então eu vou usar ele de guia. Então, por exemplo, você não tem esse cortador ou não tem outro cortador de outra flor que você queira fazer no papel de arroz, gente, é molezinha. Pega o desenho do cortador, faz no papel cartão, num papel, numa cartolina, num papel grosso e usa do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, só de molde, tá? Então é bem mais fácil quando você não tem para o papel de arroz, quando você não tem o cortador para servir de guia, você faz a sua própria guia. Então é tranquilo, porque independente a gente tem que cortar aqui um montão. Até indo para o lado das flores de açúcar, das massas, você também, se não tiver o cortador, pode usar a guia. Demora um pouquinho mais para fazer, mas o resultado é o mesmo. Você consegue ali reproduzir direitinho, é só fazer a guia ali do desenho do cortador, tá certo? Então, não falei outra coisa. O frisador, a gente também vai dar textura independente. Aqui o papel, ele também pega a textura. E também vamos usar a fita floral nesse verde, que é um verdezinho intermediário. Ele não é aquele verde escuro, que é um verde mais natural para a gente trabalhar com as flores. O que mais? Eu acho que é só. Então, vamos trabalhar? Antes de começar a riscar tudo aqui, eu preciso falar que o papel de arroz, ele tem duas texturas. Um lado, ele é bem lisinho, a gente passa a mão, a gente sente ele bem lisinho. E do outro lado, ele tem uma leve textura. Não sei se está dando para ver, deixa eu mexer assim. Ele tem essa leve textura. O lado todo que a gente vai trabalhar é esse do brilho, tá? O lado bem lisinho. Então, dito isso, eu já vou começar aqui. Eu vou posicionar e só, ó, riscar. Eu tô riscando com lápis 6B para ficar mais fácil de visualizar, mas você pode usar aí o lápis, o que você quiser, porque a gente vai retirar toda essa marcação, tá? A gente não pode ficar com nenhuma rebarbinha, esse papel tem que ficar todo branquinho. Então, eu marquei toda a flor e eu vou fazer mais algumas aqui e depois, inclusive, se você quiser juntar vários papeizinhos e cortar tudo junto, também pode, tá? Mas eu vou fazer aqui mais um e já vou aproveitar para riscar também a folha. Então é só, olha, contornar, não tem mistério algum. Quando a gente está trabalhando numa quantidade muito grande, é legal você juntar uns 3, 4 e corta tudo junto, que fica mais fácil. E aqui a folha, essa é a menor folha, tá vendo? A folha dela é bem grande. Eu também a mesma coisa, eu só vou contornar. E o papel de arroz, como eu expliquei, ele realmente é muito delicado. Então, é importante a gente ter uma quantidade reserva,
porque toda vez que a gente estiver trabalhando, pode acontecer de quebrar ou até mesmo dele colar, porque quando a gente umedece, ele vira uma gominha. Então, é bom ter sempre uma reserva. Isso é bem importante. Fiz todo o contorno e agora eu venho com uma tesourinha de ponta bem fininha. Aqui eu só vou separar para me ajudar a cortar sem correr o risco de quebrar as outras peças. Então, aqui a tesoura bem fininha, a gente vai tirar toda essa marcação, tá? É bem importante que a gente tire toda, que não fique um resíduo, para não deixar o nosso trabalho feio. E por isso é tão importante a ponta fininha, porque como tem muitas voltinhas, uma tesoura menorzinha, fininha, dessas tesourinhas de unha mesmo, a gente pode aqui, ó, conseguir cortar de uma forma mais fácil. Apesar de ser um papel frágil, ele é muito versátil, a gente consegue fazer muita coisa com o papel de arroz. E as flores ficam também bem fininhas, bem delicadas, ficam com uma aparência natural. Eu gosto bastante desse resultado. E fora que também é um trabalho que a gente tem aí não tanta necessidade de deixar tanto tempo para secar. Ele seca mais rápido do que as massas. Então, para quem está com pressa, também tem essa vantagem. Essas rebarbinhas aqui não joga fora, tá? A gente vai reaproveitar, porque as flores, elas não são só as pétalas, elas têm um miolinho. E a gente vai aproveitar, para não precisar gastar mais papel, a gente aproveita essas pontinhas. Então, não joga fora, que a gente vai cortar essas pontinhas para usar aí. E a flor, como a gente não consegue colocar o lápis bem lá dentro, agora na tesoura a gente vem aqui e consegue abrir um pouquinho mais para deixar essa pétala um pouquinho mais aberta. Olha, tá vendo? Eu consigo entrar um pouquinho mais na tesoura. Um buquê de hortênsia tem que ter pelo menos, para ter um certo volume, umas 10 flores, tá? Então, faça uma quantidade realmente para ele ficar bem bonito. Não adianta fazer pouquinha flor não, porque não adianta, não faz volume. E o buquê da hortênsia, quanto mais volume, mais bonito. E essas flores, a gente tá olhando aqui esse tamanho, mas ela, depois que umedecer o papel, ela vai encolher um pouquinho, tá? Eu aqui já tenho uma quantidade grande que eu já tinha cortado. E agora a gente vem para o arame. Eu vou cortar esse tamanho aqui de arame mais ou menos em 5 pedaços. E agora que eu falei que a gente vai usar essas pontinhas, então eu vou pegar aqui o que não tem nada de lápis, então eu vou cortar. Cortar aqui uns pedacinhos. E a gente vai umedecer esses pedacinhos para fazer a parte do miolo da flor. Eu aqui, a pontinha da flor, eu vou fazer um ganchinho. Então, olha, eu seguro bem aqui, perto da pontinha, olha, e faço esse ganchinho. E viro. Aqui, tá dando para ver? Porque aqui a gente vai segurar esse miolinho e também a pétala depois vai ficar presa aqui, para ela não cair. Isso é bem importante, tá? Esse ganchinho, que se tiver ele com a ponta assim, se qualquer coisa que você bater,
essa flor vai soltar. E aqui ela vai segurar, vai ficar firme aqui e não vai cair. Eu vou aqui umedecer. Eu tô umedecendo com água mesmo, tá? Só água filtrada e mais nada. Ó, eu umedeci bastante e vou fazer uma bolinha. Ó, tá vendo? Vira uma gominha. Eu vou prender essa bolinha aqui no gancho. E coloca para secar. É importante essa parte aqui tá bem sequinha, então você já pega, faz várias bolinhas e já deixa secando, espetadinho no isopor. Que aqui vai ser o miolinho dela. Ó, bem facinho. Prendeu no gancho. E quando secar, ela vai ficar aqui bem firme. Eu já tenho algumas aqui que já estão secas. Ó, já tem algumas bolinhas aqui sequinhas. E antes de montar, a gente vai pintar essas pétalas. Então, eu coloco aqui em cima de um papel vegetal, de papel manteiga, e eu vou pintar toda ela, tá? Só vou botar uma luva para eu não me sujar tanto. Eu vou usar agora, para a questão das flores, esse tom roxinho, esse aqui é o New Purple, o azul português e o goiaba. O goiaba, na verdade, ele é como se fosse um marronzinho, só para dar aquelas pontinhas de queimadinho, que fica bem bonito na flor também. Dá um aspecto bem natural. E não precisa ser em todas, tá? O papel de arroz, ele não pega tão bem a cor como as massas, então vai ficar bem mais clarinho do que o que a gente está vendo aqui do corante. Então vamos lá. Eu só vou misturando, olha, tá vendo? Ele fica bem mais claro. E esse toquezinho do roxo fica muito bonitinho, porque dá esse efeito mais natural da flor. E como ela vai dar uma leve dobradinha, eu tô pintando dos dois lados, tá? Só para fazer um acabamento mais legal. Ó, vou botar aqui um pedacinho mais queimadinho, que fica bonito. Mas pode pintar aí cada uma de um jeitinho, não precisa ficar tudo igualzinho. Para fazer um buquê bem bonito. A hortênsia, ela tem algumas variações de cores. Então tem a rosinha, tem essa do azul pro lilás, tem ela bem lilás, tem verde, que é a branquinha, que tem os toques bem esverdeados, tem esses toques queimadinhos, então ela tem uma variedade bem interessante e é uma flor que a gente pode usar aí para inúmeros temas, então casamentos, 15 anos, batizado usa-se muito, fica bem bonito. E aniversários, enfim, é uma flor bem versátil, que a gente consegue combinar aí com várias outras, porque ela, por fazer esse buquê, ela fica bem interessante num conjunto. Então eu vou acelerar aqui, vou pintar todas elas, para a gente começar a montagem da textura dela. Então aqui, olha, eu pintei com variações de cores diferentes, exatamente para a gente ter um buquê
aí bem colorido, porque não é tudo blocadinho igual. Então, tem umas mais azuis, outras mais roxinhas, outras um pouco mais queimadas, tá? Aqui a gente já tem uma variação. E eu vou também pintar todos os miolinhos do mesmo jeitinho. Todas aquelas bolinhas que a gente fez ali, que deixou secar. Também é importante já deixar tudo pintadinho, porque na hora da montagem isso facilita pra caramba. Então, olha, pega uma porção assim e pinta tudo juntinho. Então, aqui, olha, todos os miolinhos pintadinhos. Agora a gente vem para pintar, vou deixar tudo separadinho ali do lado. E a gente já aproveita esse processo para pintar a folha. E agora a folha eu vou usar aqui esse outro lado do papel. E eu vou usar o verde floresta, que é um verde mais escuro, e misturando com esse aqui que é o siciliano. Mas se você não tiver essas cores, não tem problema, tá? Procura aí cores semelhantes. Até mesmo dentro da marca Loli Candy tem muitas cores, então a gente consegue ter aí uma semelhança de cores dentro também de outras marcas, enfim. Então, vou pegar aqui um pincel um pouquinho maior, vou misturar aqui os dois. E do mesmo jeitinho, olha, eu venho na parte branca. Essa é a que vai ficar pra cima, a aparente, tá? Na parte branca não, gente. Na parte lisa. O branco é o papel inteiro, né? E depois, olha, só com ele mais escuro, eu venho aqui mais para as bordas também. Mas passa, esfrega o pincel em todo o papel. Tá vendo? Ele não fica muito forte. E muito cuidado para não deixar excesso de corante ficar marcado, tá? Então, é bom dar aquela batidinha. Mas olha, eu pintei dos dois lados. Pronto, tudo pintado. Tudo pintadinho dos dois lados para fazer um bom acabamento. Agora nós vamos para a montagem. E eu vou começar aqui pela florzinha e eu vou umedecer essa. Ó, é importante sempre observar qual é o lado poroso e o lado lisinho, tá? O lado lisinho vai ficar para cima. E eu vou umedecer sem umedecer demais. Então, procura um borrifador que tenha uma gotícula bem fininha, para você não umedecer demais esse papel, porque senão ele fica mole demais depois e a gente não consegue trabalhar. Que aí ele vai virar uma bolinha, uma gominha e não vai dar nada certo. Eu vou até tirar a luva para ficar mais fácil aqui de trabalhar. Esse meu marcador, deixa eu mostrar aqui. Ele tem uma posição marcada para ficar certinho de um lado e de outro, olha. Tá vendo? Então, a gente posiciona dessa forma, tá? Normalmente, os marcadores de hortênsia, que são de todas as pétalas juntinhas, são assim. E a gente tem que ir logo que o papel começa a querer dobrar. Ó, só um pouquinho, ele já faz o formato aqui da textura.
E como esse papel, ele úmido, ele vira essa gominha, a gente vai deixar secar um pouquinho, vai tirar aqui do frisador e vai deixar secar um pouquinho. Então eu já vou marcar uma outra florzinha, deixa esse aqui, só para secar um pouquinho, e eu já vou marcar uma outra. Olha o que acontece, tá vendo? O corante já começa a passar aqui. Então, se você for trabalhar com outras cores, é importante limpar o frisador, tá? Ó, bem pouquinha água, a mão fica suja mesmo, não tem problema. E a gente tem que vir aqui bem rapidinho para esse papel não começar a enrugar. Coloca na posição. Pressionou, pronto, já tá lá. E solta com cuidadinho, tá? Para não dobrar, não rasgar. Eu já testei com outras técnicas de umidade aqui, com outros materiais para umedecer, mas não funciona tão bem quanto a água. A água é a melhor solução para a gente trabalhar aqui nesse caso da hortênsia. E aqui, olha, eu vou dar esse cortezinho para encaixar, deixa eu pegar só um, encaixar o meinho aqui dentro. Ó, segurou, ele como ainda tem essa gominha, a gente dá aqui só um apertãozinho, não aperta demais porque eu não quero que essa pétala perca a forma, tá vendo? Por isso eu deixei ela secar um pouquinho, que eu não quero que ela perca a forma demais, porque depois que ela começar a secar, ele vai encolher, então eu não quero que perca essa forma. Tá vendo? Eu só dou aqui um apertãozinho e cada uma vai ficar aí uma mais fechada, uma mais aberta, mas a ideia é essa daqui. Então, vamos fazer mais. Enquanto aquela foi sendo montada, essa aqui secou um pouquinho, eu corto aqui a lateral, opa, grudou no meu dedo, encaixo aqui e só aperto um pouquinho embaixo para colar. Colou, se ela começar a ficar muito sequinha e não colar, você umedece um pouquinho a mão e é só apertar e ela vai secar aqui coladinha. Então agora, olha, eu fiz todas, botei aqui no isopor para secar. Então umas vão ficar mais tortinhas, outras mais abertas. E isso é legal para dar movimento nesse arranjo, não ficar todas as flores iguaizinhas, tá? E vamos partir para as folhas. As folhas eu já estou aqui com o arame 24. E a mesma coisa, eu vou umedecer, deixa eu começar pela menorzinha. Eu vou umedecer um pouquinho, não muito. Espalho aqui para não ficar com a gotícula marcada demais, que de repente ela umedece muito um pedaço e outro não. E vou colocar aqui, bem no meio. Muito cuidado para não cortar o papel com esse pedaço aqui, tá? Então, não aperta demais nessa área. Só vou dar aquela pressionadazinha de leve. Ó, ela já pega toda a textura. E agora sim, eu vou cortar essa pontinha aqui. Vou umedecer um pouquinho mais, só para dar mais gominha. E vou posicionar o arame. E aqui, olha, eu coloco o arame e venho com a pontinha por cima
e faço essa curvinha para a folha secar nesse movimento. E eu vou esconder todo o arame aqui atrás. E vou deixar secando assim, aqui mesmo na bancada, só apoiar. Não esquece de espalhar bem essa água. É só uma camadinha fina. Mas é importante quando a gente está trabalhando com uma área grande, para não ficar nenhuma gota realmente aparente, porque acaba furando o papel. Então, eu venho aqui mais para as laterais. Ó, aqui ela já até rasgou, mas não tem problema, porque a gente ia cortar mesmo. Eu já aproveito e já encaixo bem nessa posição o arame. E a folha já ganha esse volume, tá vendo? Ai, escapuliu aqui. Esconde todo o arame. E eu vou deixar ela secando aqui na bancada. Ela já vai, naturalmente, o papel ele já faz esse efeito de enrugadinho. Então, é só deixar aqui secar um pouquinho. E enquanto a folha seca, eu vou agora encapar as flores que já estão secas. Então, eu vou pegar todas elas. E eu tô com a fita floral, olha, cortada aqui ao meio. Porque eu quero o acabamento desses galinhos bem delicado. Então, a gente corta a fita ao meio para ficar bem delicadinho. E agora eu vou encapar aqui, olha, a gente estica a fita para dar aquela colinha. Eu venho aqui um pouquinho mais abaixo, para não estragar a flor. Dou uma giradinha, olha, e empurro até encostar ali no topo. E finalizo, tá vendo como é que fica bem delicadinho, bem fininho? Que a fita não fica grosseira. Então, eu vou encapar todas elas da mesma forma. Opa! Então, eu só dou aquela esticadinha. Vem aqui um pouco mais abaixo, girou e sobe. Até encostar lá no topo, esconder tudo. Então, todas aqui forradinhas. Agora eu vou montar o buquê. Então, eu começo sempre aqui pelo meio e venho, olha, amarrando bem aqui embaixo para ela ficar soltinha. E eu venho aqui prendendo e eu venho montando, fazendo a forma de bolinha. Então, eu vou colocando uma do lado, outra do outro. E as que tiverem com um cabinho menorzinho, a gente vai colocando mais para o lado, mais para a lateral.
Eu não tô com uma quantidade muito grande para fazer um buquê muito grande, mas como eu expliquei, quanto maior esse buquê, mais bonito ele fica. Ó, eu já vou aqui dobrando e chegando para as laterais, tá vendo? A gente já vem, olha, dobra um pouquinho o arame e vem observando para fazer a forma de bolinha, para não ficar torta. Então, aqui precisa encher um pouco mais, a gente coloca um pouco mais desse lado. Fica parecendo como uma flor desidratada. Quando a gente vai montar os arranjos, é legal a gente ter raminhos mais ou menos desse tamanho e depois eu posso ir unindo outros buquezinhos desse para fazer um buquê bem maior. Então, para ficar mais fácil nas montagens, faz mais ou menos desse tamanho aqui, de 10 a 12 florezinhas, tá? Que aí a gente já tem uma proporção e depois a gente só vai unindo e vai juntando para fazer um buquê maior. E às vezes também para montar nos arranjos com outras flores, buquês menorzinhos assim também conseguem encaixar em alguns buraquinhos. Então é legal a gente ter essa montagem separada. E agora eu vou passar a fita floral aqui também nas folhas. Então, passar aqui nas duas folhas. Olha o que acontece, tá vendo? Isso é o movimento natural do próprio papel, que ele vem, eu deixei ele secar naturalmente, ele veio dobrando as pontinhas. Então, aqui, do mesmo jeitinho, eu vou passar a fita. E esse arame, como ele tem mais estrutura, eu já posso começar aqui de cima. E essa folha menorzinha, eu vou dar uma torção nela, segura bem aqui na base, não segura na folha, tá? Porque senão você pode quebrar a sua folha. A gente segura aqui na base, dá aqui uma leve torção para encaixar aqui uma na outra, tá? Eu botei aquela um pouquinho de lado. E aqui eu só vou unir. E agora, eu dobro aqui também um pouquinho para encaixar aqui no buquezinho na lateral. E do mesmo jeito, venho aqui com a fita. E encapo até o final, tá? Para fazer um bom acabamento aqui, não ficar nenhuma rebarba. Então, como eu falei, esse é o menor arranjo que eu aconselho para fazer de hortênsia. É daqui sempre para maior, pode ser
até 3 vezes mais do que isso, tá? Fica muito bonito. Aqui um arranjo ainda dobrado. Então, botar 2 vezes mais ou 3 vezes mais é o ideal para fazer um arranjo bem grande. Quando a gente está trabalhando com arranjo junto com outras flores, esse aqui é o menor tamanho que eu aconselho. E aqui ela de frente melhor para ver. E pode inclusive vir mexendo aqui, olha, como ela tem essa área, que a gente deixa essa área aqui realmente para ela poder fazer o buquê, a gente pode depois vir aqui só segurando no arame, não segure na flor, sempre no arame, e dar uma aberturinha para ela ainda ficar mais abertinha, mais repolhuda. E realmente é o menor buquezinho que a gente pode fazer de uma hortênsia. Quanto maior, mais rico, mais bonito. E como eu falei lá no meio da aula, pode fazer ainda aí de outras cores, rosa, branquinha, com toque esverdeado. Mas eu não aconselho fazer toda branquinha, porque ela perde muito a graça. Então coloca sempre um verdinho, mesmo que seja um verdinho claro. Ela mais pro verdinho fica lindo, com aquele toque um pouquinho mais queimadinho de marrom, fica muito bonita. E a montagem dela no arame é diferente da montagem da flor de massa. A flor de massa, a gente tem uma outra técnica que depois, mais pra frente, se vocês quiserem, eu faço também, ou em açúcar ou em outra massa, mas aí fica mais pra frente uma outra opção, tá certo? Mas aqui eu gosto bastante dessa flor, que ela é muito versátil, ela combina com muitas outras e vários tipos de bolo. Ela, inclusive, esse toque do papel faz esse ar como se fosse uma flor, como é que é o nome que eu acabei de falar? Envelhecida, não. Como eu falei agora há pouco, ela tem esse ar de flor desidratada, que é muito comum, inclusive, em hortênsia. Então, hortênsia, buganvília, fica muito legal fazer em papel de arroz. Eu gosto bastante e hoje é uma tendência muito forte essas flores de papel de arroz, porque elas ficam, olha, tão fininhas, que a gente nem acredita que isso de fato é um papel que a gente trabalhou aqui e colocou a textura toda certinha da flor. Caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder o quanto antes. E lembrando que na terça-feira é dia de live e o tema é escolhido lá no Telegram. Então, se você não faz parte ainda do grupo do Telegram, aqui embaixo tem o link. Clica lá, entra no grupo que é muito legal. Todo mundo manda foto, conversa, tira dúvida. É super bacana. Então, entra lá para poder ajudar a escolher o tema também, porque o tema das lives, vocês quem escolhem, tá certo? Então, um beijo e até terça!